Graças a Deus. Amados, eu quero convidá-los, você que trouxe a sua Bíblia, abra lá, livro de 1 Samuel, Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 13. Quero compartilhar alguns versículos com vocês, essa oportunidade, 1 Samuel, capítulo 13. Você vai acompanhar a leitura a partir do versículo 8. Isso, tem algumas pessoas procurando ainda. A moçada que pega no celular está mais rápido, né? São 2 cliques, é isso mesmo? Ok. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8, quero ler com vocês até o verso 13, onde diz: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: você é cabeça dura, rapaz. Aliás, não foi isso. Brincadeira, viu? Na minha tradução não. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E você pode dizer amém. Aleluia, aleluia. Queridos, um breve recado e um convite. Se você puder, né, se organizar em casa, né, e chegar pelo menos 15 minutos é suficiente, mais cedo. E caso queira, né, caso possa e caso queira participar de uma reunião de oração, nós temos procurado nos 15 minutos antes do início da reunião, nos posicionarmos para orarmos ao Senhor. E nós acreditamos que o Brasil está passando por um momento assim muito oportuno para receber a sua oração, a minha oração. Ele necessita, os nossos governantes, a nação necessita do clamor da igreja nesses dias. Nós não podemos recuar, esse é um momento extremamente importante. Precisamos estar na presença do Senhor, precisamos ficar na presença do Senhor, levantar as nossas mãos, falar: Senhor, levanta-te por misericórdia, levanta-te por misericórdia. Nós já oramos, cremos que 2021, um ano novo em todos os sentidos, e a igreja não pode recuar, e nós não recuaremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos ver a nossa nação sendo levantada como uma nação temente, próspera, uma nação onde os nossos jovens assim anseiam por lançar raízes na nação, se tornarem empresários, prosperem nessa terra, semeiam e colham nessa terra, em nome de Jesus. Amém, amados? Não podemos esperar, né, que o Brasil seja apenas uma nação de futuro. Quem sabe um dia, não, é uma nação do presente, é uma nação de agora. Para isso eu quero te convidar, 15 minutinhos, se você puder ir, caso queira participar da reunião de oração, corra para esse lugar. Amém, queridos? Queridos, eu sempre olhei para esse texto que acabamos de ler, né, de 1 Samuel, assim com um coração muito condoído por Saul. Eu sempre olhava na verdade, esse texto e buscava, né, sempre olhava buscando assim no texto e no contexto, algumas
alternativas, justificativas, por que é que Saul fez o que fez. Eu olhava para a vida desse moço e falava assim, meu Deus do céu, não? Ele mal entrar em jogo, ele tinha acabado de começar a partida dele, 10 minutos do primeiro tempo, ele perdeu a camisa, já mandaram tirar, falou, ops, você era o titular, estou substituindo, né? Tem um outro, o reserva, vai entrar no teu lugar, no começo do jogo. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai perceber o segundo ano do reinado dele. Na verdade, esse ato profético que aconteceria aqui em Gilgal, seria o ato da consumação, né? Ele já havia sido escolhido, separado como rei. Agora o Senhor iria confirmar o reino dele, ali naquele monte, naquele lugar do sacrifício. No dia da diplomação desse homem, ele perde o reinado. E eu olhava para esse texto e falava, meu Deus do céu, mas não pode, um gurizão novo, né? Ele não vem assim de uma genealogia de reis, né? Ele não tem experiência, ele não tem musculatura, e eu olhava, realmente, muito condoído com isso. Por muito tempo eu olhava dessa forma, né? Hoje não mais, graças a Deus, fui liberto, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas quando nós chegamos ao versículo 10, na leitura desse texto, é possível adquirirmos um outro olhar, é possível termos uma leitura diferenciada, uma nova leitura a respeito do ocorrido. Por que é que Saul perdeu o reinado? Por que ele perdeu a diplomação? Por que assim, a bola estava no montinho, o goleiro tinha caído de um lado e ele me chuta por cima? Como é que o cara faz uma dessa? A partir do versículo 10 dá para a gente entender bem essa história. Por que Saul foi rejeitado diante do Senhor? Quando você olha o versículo 10, diz assim, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Sabe, queridos, Samuel, o juiz e profeta, na verdade, Samuel, ele reúne os 5 ministérios dele mesmo. Ele era o pastor, ele era o juiz, ele era o profeta, ele era o apóstolo na nação de Israel, né? Ele, apostolicamente, ele visitava as regiões, ele ministrava da parte do Senhor, ele trazia o conselho, o ensino da parte do Senhor. Samuel é uma figura tremenda. Quando você olha a vida dele, você percebe que ele reúne os 5 ministérios do Novo Testamento, que nós vamos conhecer no Novo Testamento, nele, através dele. É uma coisa linda. E Samuel havia liberado uma palavra para Saul, dizendo, Saul, nós vamos ter um encontro, o Senhor há de confirmar o teu reino, você vai me encontrar, nós nos encontraremos no lugar do sacrifício em Gilgal, você vai me aguardar, e no 7º dia, eu chegarei para oferecer o sacrifício, me aguarde por 7 dias, no 7º dia eu vou chegar por lá. Então, Saul vai, as nações estavam em batalha, a nação de Israel com a nação dos filisteus, né? São arqui-inimigas, historicamente são inimigas, e os filisteus então, eles se levantam contra Israel, o povo estava assim amedrontado, o povo de Israel estava amedrontado, porque eles se levantaram, queridos, numa tão grande e numerosa multidão, contra Israel, e o povo de Israel, eles ficaram amedrontados, eles começaram a fugir, muitos iam para os bosques, uns iam para penhascos, se esconder, onde tivesse um buraco, eles estavam se escondendo. Diz a palavra do Senhor que Saul então vai para esse lugar do encontro, o encontro que ele tinha marcado com Samuel. 7 dias, primeiro, segundo, 7 dias. Era a palavra que Samuel havia dado para Saul. No 7º dia, nada do homem. E nada do homem. O povo que estava ali para oferecer, para participar daquela solenidade profética tremenda, eles começam a cair fora também. Afinal de contas, nada estava acontecendo. Havia uma possibilidade, uma iminente batalha a caminho, né? E aquele povo medroso assim, né? Eles começaram a cair fora. Eles começaram a ir embora, porque naqueles dias, o povo, literalmente, eles estavam se escondendo. Quando
Quando Saul, ele percebe tudo isso, Samuel não aparece. O prazo não tinha se esgotado, mas Samuel estava demorando. O povo estava indo embora, ele não pensou duas vezes, né? Pegou o isqueiro, né? Estava ali. Vocês tinham palito de fósforo? Como é que é? Vocês conhecem mais essa história? Acendeu ali o fogo, o sacrifício foi consumado. Ele mal terminara de sacrificar, de oferecer o sacrifício. Quem que aparece? Isso, tem um monte de pregador aqui, né? Samuel. Samuel chega em cena. Queridos, você faz ideia do susto de Saul? Eu recordo de algumas situações, talvez você, se você tiver um cachorrinho em casa, você vai recordar, entender bem o que estava acontecendo aqui. Vocês já viram aquele cachorrinho, quando apronta alguma dentro de casa, né? Morde aquele sapato, né? Come aquela sandália que você acabou de comprar, ganhou de presente, né? ganhou na noite anterior do maridão, né? Você falou, puxa, isso aqui não vou nem usar, vou deixar para usar numa ocasião especial. O cachorrinho, né? Encontra aquele negócio ali na frente, ele morde tudo, fica... Ele sabe que ele fez de mal feito. Quando o dono aparece, o que ele faz? Ele abaixa a orelhinha, não é verdade? Acontece isso ou não? Ele abaixa a orelhinha, né? Ele põe um rabinho entre as pernas, e ele vai, quando você vai encontrar com ele, você não fala nada, ele está amuado, acuado, com medo da reação do dono. Por quê? Porque ele sabe que ele fez alguma coisa errada, o cachorrinho sabe que ele fez alguma coisa errada, e a reação dele é linda, é interessante. Saul sabia que ele havia pisado na bola. Ele fez uma caca. Ele fez uma caca tremenda. De repente chega Samuel. A responsabilidade do sacrifício era de Samuel. Saul sabia disso. Samuel sabia disso. Deus sabia disso. Todos sabiam disso. E ele vai então ter um encontro com Samuel. Diz o texto que ele vai receber Samuel, ele vai saudar Samuel. Então ele não está de peito estufado, ele não está assim, né, com a moral em cima. Não, ele vai todo amuado, né? Ele vai assim como aquele cachorrinho, rabinho entre as pernas, né? Esperando para ver o que é que Samuel vai falar para ele. Samuel então tem um encontro com ele, uma rápida conversa. Samuel faz uma pergunta intrigante para Saul. Samuel sabia que Saul havia feito o que não deveria ter feito. Saul sabia, todos sabiam, mas Samuel olha para ele e fala assim: Saul, versículo 11, Samuel perguntou: que fizeste? Diga comigo, que fizeste, seu cabeça dura? Cabeça dura foi por minha conta. Samuel sabia ou não sabia? Sabia. Saul sabia o que ele havia feito? Sabia. Deus sabia que Samuel errara? Sabia. Por que então da pergunta de Samuel para Saul? Talvez você tenha passado tantas vezes por esse texto e não tenha parado para pensar por que é que Samuel, mesmo sabendo, não, ainda faz essa pergunta para Saul. Por quê? Que fizeste, Saul? Que fizeste? Sabe, queridos, há uma chave tremenda aqui nesse texto, e a partir do versículo 10. E essa chave de entendimento, ela não está na pergunta de Samuel para Saul, mas na resposta de Saul para Samuel. É algo interessante isso. E é mais interessante ainda, quando você olha para os textos bíblicos de Gênesis e Apocalipse, você vai entender que Deus confrontou muita gente através de pergunta. Não foi uma pergunta isolada, apareceu, Samuel resolveu perguntar, não tinha o que falar, né? A coisa já estava assim desandada mesmo, vou perguntar. Não, é uma forma do Senhor confrontar, é uma forma de Ele oportunizar algo para alguém. Por isso você encontra de Gênesis e Apocalipse perguntas do Senhor. A chave de entendimento aqui, diga comigo, a chave de entendimento.
Essas perguntas, queridos, elas representam o que eu chamo de becos de oportunidades. Becos de oportunidades aparecem em vários momentos da história do homem. Não são becos que o Senhor cria, são becos que nós entramos. O homem entra em becos, muitas vezes por descuido. Não é que ele tem assim alegria, né? Eu acordei de manhã, me deu vontade de entrar num beco desses, numa cilada qualquer. Ninguém em juízo faz uma coisa dessa, não é verdade? Ninguém que tem juízo não faz. Agora, às vezes o homem, por uma decisão, por uma má decisão, por uma escolha errada na vida, né? Por uma ação precipitada, por uma palavra lançada precipitadamente, por uma decisão, por uma falta de decisão apropriada, ele entra em becos, ele se vê em becos, e nesses becos, muitas vezes, querido, ele se vê sozinho, se vê acuado, se vê amedrontado, ele tem medo, ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele fez errado, ele sabe que ele está procedendo errado, ele sabe que é uma situação ruim, ele sabe que aquilo é uma cilada, ele se envolveu em uma situação angustiante, e ele não sabe como sair. O melhor de tudo é que quando o homem decide errado, o homem entra nesses becos, Deus não se afasta. Queridos, Deus não se afasta. O que eu acho tremendo, quando eu leio a Bíblia, eu vejo o homem se esquivando de Deus, e quando eu vejo algumas situações, eu vejo homens, pessoas entrando, correndo, fugindo da presença do Senhor, se escondendo em becos, e nem isso faz com que Deus se afaste, pelo contrário, Ele vai em busca desse homem, e dentro desse beco, o Senhor dá oportunidade a esse homem. E sabe como que Ele faz? Ele lança uma pergunta, alguma coisa do tipo: você quer sair desse beco? Ele não tira o homem à força, né? Ele não usa fórceps para tirar o homem daquele beco, mas Ele lança uma pergunta do tipo: você quer permanecer aí? Você já passou o tempo suficiente, aquilo que você precisava aprender, você já aprendeu? Eu vim para retirá-lo desse beco, desse abismo, dessa situação de angústia, de dor, de sofrimento, de luta que você tem passado. Você quer sair? Queridos, as perguntas de Deus, diga comigo, as perguntas de Deus são as mãos do Senhor, dando-nos oportunidade para sairmos dos becos. Quando eu vejo essas perguntas, eu vejo as mãos do Senhor sendo estendidas nesses becos, dizendo: ei, eu vim para retirá-lo desse lugar. Quando eu tenho essa leitura, quando eu tenho essa percepção de que isso acontece, queridos, é mais fácil entender, por exemplo, aquele encontro de Jesus com um cego em Jericó. Por muito tempo eu olhava para aquele texto do encontro de Jesus com o cego de Jericó e ficava, mas que interessante, né? O cego gritando para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus: ei, pessoal, estou aqui, Jesus, aquela coisa toda. E Jesus, o homem é cego, todo mundo sabia que ele era cego, Jesus sabia que ele era cego. Jesus olha para o homem e ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Ora, como que queres que eu te faça? O homem é cego, o que você imagina? O que a tua imaginação te leva a entender? As perguntas do Senhor são as mãos estendidas do Eterno em nosso favor. Agora, se você não pegar, se você não entender o beco, se você não entender a oportunidade no beco, você permanece no beco. Aquele cego estava ali, gritando. O que Jesus fez foi, Ele estendeu a mão, disse: que queres que eu te faça? Ei, porque tem gente que vive em cegueira, vive em aflição, vive em dureza, vive enroscado, enlaçado em tantas situações, mas ele ainda não quer sair. Por quê? Porque ele não foi até o fundo, ele ainda quer tentar um pouquinho mais, ele quer afundar um pouco mais. E Deus não nos tira, queridos, a força dos lugares fundos, não é alguma coisa assim: eu vou pular dentro desse buraco, vou te jogar na... Antes fosse, né?
Antes fosse que ele pudesse pular dentro dos buracos, né? Talvez muitos de nós faríamos assim, dava aqueles croques santo, né? Na cabeça do homem, da mulher, fala, desajuizado, cai fora daí. Não, muitas vezes o homem tem que ir, como o filho pródigo, ele tem que se afastar, gasta todos os seus haveres, toda a sua herança, vai comer com os porcos, até que de repente, meu Deus, uma ação do Espírito Santo fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores do meu pai têm muito mais. Até que chega esse momento, queridos, o homem muitas vezes, ele fica dentro, enroscado, enlaçado dentro dos becos, ele não consegue sair, mas a mão do Senhor é oportunizada ao homem em todo beco. Isso e não tem dúvida, é indubitável. Deus, o amor do Senhor nos leva, nos conduz a sairmos desse lugar, mas nós precisamos dizer sim, Senhor. Aquele cego olhou para Jesus em Jericó, falou, Senhor, que eu torne a ver. Jesus olha para ele e falou, ok, a tua fé te salvou. Aleluia, aleluia. O cego sabia, Jesus sabia, todos sabiam, mas essa coisa precisa ser pronunciada. Amém, amados? Aleluia. Se do teu coração creres, querido, mas se a tua boca confessar, não basta crer apenas no coração, não, a tua boca tem que confessar também. Eu quero sair, eu quero ser salvo, eu quero mudança de vida, eu quero transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos ainda estão com sede de Deus, fome de Deus, nesse lugar aqui, amém? Aleluia, graças a Deus. Aquele que não respondeu, não tem problema não, aleluia. Mas eu vi, hein? Aleluia, queridos, é interessante, eu separei alguns textos aqui, nem vou ler, são muitos textos, mas vocês lembram que após o pecado de Adão, Deus corre para o encontro, Deus vai ao encontro do seu amigo, né, o nosso primeiro pai, Deus corre ali, o nosso primeiro Adão, ele vai ao encontro de Adão depois do pecado, e ao invés, né, de restaurar a situação daquela casa caída, o que Deus faz? Adão, uma pergunta, onde é que você está? Onde estás, Adão? Precisava uma pergunta? Deus sabia que Adão havia pisado na bola, sim ou não? Sim ou não? Sabia. Adão sabia que ele havia feito uma caca, sim ou não? Sim. Eva sabia que ela tinha de alguma forma, né, aliás, de todas as formas, contribuído para aquilo ali ou não? Sabia? Quem é que sambava, quem é que dançava ali, naquele momento, vendo a caca que tinha levado Adão e Eva a fazer? Serpente, sabia? Sim ou não? Todo mundo sabia. Deus sabia onde é que Adão estava? Sabia. Por que ele pergunta? Adão, onde você está? Senhor, eu estava nu, e assim, eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, e eu me escondi. Outra pergunta, mas quem te fez conhecer, saber que você estava nu? Fala assim comigo, perguntas são as mãos do Senhor, dando-nos oportunidade para sairmos dos becos. Quando Caim mata Abel, o Senhor vai ao encontro de Caim. E novamente uma pergunta. O Senhor encontra com Caim e diz, Caim, onde é que está o teu irmão? A chave não estão nas perguntas. A chave estão nas nossas. Novamente, as chaves não estão nas perguntas. As chaves estão nas nossas respostas. Caim fala, Senhor, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Tem ideia, sei lá. O Senhor disse, não é assim não. Eu sei. Ora, se sabia por que perguntou? Há um homem, uma história de um homem chamado Naamã, leproso, foi até o profeta Eliseu. Ele era leproso, importante
na sua nação, importante, mas porém leproso. O profeta falou: rapaz, toma 7 mergulhos aí no Jordão, o negócio vai resolver, tal. Ele vai, obedece a palavra do profeta, fica curado da sua lepra, ele retorna todo satisfeito com aquilo, ele quer retribuir, né? Ele quer retribuir o profeta de alguma forma, quer dar prata, quer dar um monte de coisa para o profeta fala: não, rapaz, eu não preciso desse negócio não, leva o que você tem, né? De graça recebestes, de graça dai. Se fosse, né, essa cura fosse nos dias de hoje, né, meu Deus do céu, quantos favores, não? Alguns não pediriam, né? Bom, um terreno, tem como, um terrenozinho bem localizado para a gente levantar a igreja, né? Assim, uns favores, umas secretarias, né? No teu governo, era um homem importante na Síria, algumas secretarias aí que tem o profeta falou: de jeito nenhum, quero nada, não deixa nada aqui, leva tudo, favor de Deus, bondade de Deus não se compra, precisa nada disso, nada que você trouxe, pode levar. E o homem falou: então faz o seguinte, já que você não quer nada, eu quero, posso levar um bocadinho de terra aqui de Israel, para minha terra? Pode levar, o que não falta aqui é areia, pode levar. Levou um pouco de terra, quis nada. Geazi era um discípulo, um servo do profeta, ele viu tudo aquilo ali, né? Ele não concordou com aquilo, ele esperou que Eliseu saísse, ele esperou que Naamã fosse embora. Quando ele percebe que era a oportunidade, ele corre atrás de Naamã, aquele homem importante, rico e próspero, e ele diz para Naamã: Naamã, o profeta mudou de ideia, é porque chegaram os discípulos de profeta de outros lugares aí, e ele pensou se não seria oportunidade de pegar um pouquinho de prata para distribuir para a moçada. Rapaziada, sabe como é que é seminarista, o cara está duro, né? Eles precisam de grana, umas vestes festivais, uma coisa assim mais, né, para os eventos, para celebrações nacionais. Naamã falou: tranquilo, pode levar prata, vestes, está tudo aí. Geazi vem, esconde aquilo ali, e ele vai encontrar-se com o profeta. Ele se encontrou com o profeta depois desse episódio. O profeta faz uma pergunta para ele, nessa primeira oportunidade. Ele olha para o seu discípulo e ele fala o seguinte: de onde vem, Geazi? De onde vem? O profeta sabia. Geazi sabia o que ele havia carga, que ele havia feito, sabia. Naamã sabia, Deus sabia. Novamente uma pergunta: por que mãos de oportunidade? Mãos nos becos da oportunidade. Geazi falou: fui lugar nenhum. Ele falou: foi sim. Porventura eu não fui em espírito com você, quando você correu atrás da carruagem de Naamã, e você pegou lá prata, umas vestes bonitas, uns cacarecos mais que ele te deu. Eu estava em espírito e eu vi tudo. Agora, a lepra que estava sobre ele, virá sobre você. Meu Deus, queridos, as nossas respostas ativarão ou não o favor de Deus. São as nossas respostas que nos tirarão dos becos ou não. Não são as perguntas de Deus, são as nossas respostas, são as respostas que nós damos ao Eterno, que tem a condição, queridos, que tem a condição de transformar a nossa história, de transformar a nossa vida, de conduzir-nos para níveis e patamares mais elevados, ou não. Esses homens não discerniram que eles estavam num beco da oportunidade. Eles entraram no beco por suas escolhas,
pela sua deliberada escolha e vontade. Aleluia! Eles não viram, a mão do Senhor foi lá. Meu Deus, de forma diferente nós conhecemos uma história, eu não vou falar de maneira bem resumida, porque você conhece a história quando Davi pecou. Davi adultera com Batseba, e ele ainda conspira para que Urias, o marido de Batseba, então seja morto em batalha. Quando isso acontece, Deus levanta um profeta, o profeta Natã, diz: Natã, vai lá conversar com esse menino desajuizado, ele fez caca. Natã então ele vai ao encontro de Davi, e ele conversa com Davi, ele cria uma situação para que Davi dê o seu veredito, dê o seu parecer. E quando Davi diz, ele dá o seu veredito, ele diz: você é esse homem que você está julgando, você fez igual, além de tomar a ovelhinha de Urias, a sua esposa, você o condenou à morte. Queridos, é impressionante a resposta de Davi, e é isso que nós precisamos compreender. Quando Davi é confrontado com o seu pecado, com a sua falta, com as perguntas de Deus, ele não foge, ele não se esconde, ele não se esquiva. Diante do profeta ele diz: pequei contra o Senhor. Imediatamente ele viu o beco da oportunidade: pequei contra o Senhor. Imediatamente, diz a palavra do Senhor, imediatamente Natã disse para ele: o Senhor também te perdoou, por isso você não vai morrer. Aleluia! A chave não estão nas perguntas de Deus, estão nas nossas respostas, queridos. Não é o que muda, não é a pergunta, o que muda é aquilo que nós respondemos, é a forma como nós respondemos, porque tem gente que se profissionaliza em dar justificativa, em transferir problemas, em transferir a responsabilidade que lhe cabia para outros, vai botando culpa em todo mundo. A culpa, como Adão fez, a culpa na verdade era da mulher, a culpa era da serpente, era de todo mundo. Ele não trouxe para si a responsabilidade do seu ato. Tem pessoas que eles se profissionalizam, a culpa sempre é de alguém, nunca é dele. Por isso Deus pergunta, sabe por quê? Porque quando Samuel perguntou para Saul: o que você fez? Saul disse: em outras palavras, eu estava indo tudo tão bem, mas o povo começou a ir embora, o povo não entendeu, o povo não discerniu que era momento da gente te aguardar, profeta, era momento da gente te aguardar, chegar o prazo, não tinha como, mas o povo começou a ir embora, o povo não entende, o povo é assim, o povo não entende. Eu não vi outra alternativa. Eu fui assim, né? Eu estava acuado contra a parede. As circunstâncias é que me levaram a fazer o que fiz. Em momento nenhum ele se posicionou como Davi diante do profeta e disse: profeta, verdade, eu sou o culpado, eu me precipitei. Queridos, eu creio que a história estaria mudada, transformada, se esse homem tivesse discernimento, se esse homem tivesse juízo, entendesse ali naquele beco, naquela enrascada, se ele tivesse o discernimento do lugar onde ele entrou, e ao invés de estar lançando culpa nas pessoas, transferindo, ele pudesse falar assim: ei, Samuel, eu pequei contra o Senhor, eu não fui homem suficiente a ponto de segurar, né, a pressão que eu estava recebendo, eu cedi à pressão do momento, eu cedi, quando eu vi as pessoas indo embora, eu deveria ter domínio próprio, controle da situação, eu perdi o controle. Eu creio que a história seria diferente. Quando ele dá aquela resposta, Samuel falou: que pena, porque
A partir de hoje, saiba de uma coisa: o Senhor está procurando, Ele está olhando no seu currículo, no currículo eterno. Ele vai encontrar o próximo no teu lugar. Você foi desclassificado, perdeu aqui. Sabe que eu quero terminar com isso? Sabe o que é em tudo isso? O que nós não podemos nos esquecer é que o Senhor se antecipou a Samuel e Saul, e Ele estava aguardando por Saul na mesa da adoração e do sacrifício. O lugar do sacrifício e da adoração era o lugar destinado para coroação, para certificação, para validação do reinado de Saul ou não. Na mesa do sacrifício e da adoração. Às vezes nós chegamos a um lugar como esse, um lugar de sacrifício, de adoração, chegamos com tantas perguntas. Às vezes a gente sai de casa e fala assim: hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou para a igreja, e eu tenho tantos questionamentos. Hoje Deus vai ter que me responder, hoje Deus vai ter que falar comigo, hoje Deus... Na verdade, o Senhor nos antecede e nos aguarda em lugares como esse, não com respostas aos teus questionamentos, mas com perguntas, para que você responda a Ele, aquilo que Ele tanto está aguardando de você e de mim. É por isso que muitas vezes a gente vai para casa frustrado, a gente vai para casa, tem uns que vêm para a igreja, voltam bravos, né? Assim, irritados, nervosos. Meu Deus do céu, eu fui para a igreja para sair ali, receber uma palavra, sair leve, né? Leve, eu saí pesado, recebo uma palavra dessa, uma palavra para sair com tantos questionamentos, né? O pastor me perguntou tanta coisa, o que é isso, meu Deus do céu? Querido, ninguém vem para a igreja para sair leve. A gente se reúne aqui para ser transformados, para sermos transformados, não para sairmos leves. Se você está vindo, né, para sair leve, queridos, eu vou te dizer uma coisa assim: você está vindo para o lugar errado. O lugar do sacrifício, amados, não é um lugar para você sair leve, não. É para você entrar na presença do Senhor e responder às perguntas de Deus. Por isso que muitas vezes nós nos encontramos aqui, né? A expectativa do Espírito Santo de Deus é: hoje Ele vai responder. Eu tenho chamado esse homem, eu tenho despertado, eu tenho falado com essa mulher por tantos anos, de noite, nos sonhos, nas visões, eu tenho levantado profetas, eu tenho falado através da minha palavra. Esse homem está embaçado, ele está enroscado, ele continua correndo atrás de prata, de vestes festivais. Esse homem não desanda, essa mulher não responde. E o Espírito Santo de Deus, paciencioso, aguardando a tua resposta e a minha, aquela santa expectativa, né? Acreditando: será que é hoje? Sabe qual é a expectativa e a intenção do Espírito de Deus? É nos encontrar num lugar como esse, no lugar do sacrifício, do banquete, da adoração, e transformarmos de pessoas titubeantes, né? Daqueles que andam assim com medo, em transformar e validar os nossos passos como homens de Deus, como mulher de Deus, como reis, como rainhas, como profetas, como empresários, como juízes. Sei lá o que o Senhor tem para a sua vida, mas o que Ele tem para a sua vida é validado no altar de sacrifício e de adoração, não é em qualquer outro lugar. Não é na universidade, desculpa, temos boas universidades, boa parte de nós já passamos por esse negócio, ou continuamos ainda aí, mas a tua vida não é validada ali, queridos, é no altar do sacrifício, da adoração. É por isso que eu fico incomodado quando começa a adoração, e o louvor está indo, está fluindo, a presença do Espírito de Deus está caminhando, se movendo no nosso meio. Eu nem olho para não pecar, porque se eu olhar e ver, eu peco. Às vezes eu vejo pessoas assim, todo mundo adorando, fechando os olhos, aleluia, o sacrifício subindo, aquele cheiro gostoso subindo, o Espírito Santo vindo, os anjos de Deus dando rasante no nosso meio. Se você não fizer assim, você tem uma trompada com o anjo, é aquela coisa assim linda, tremenda. E alguns ficam: meu Deus do céu, meia hora, esse povo cantando,
começaram a cantar, eles não, esse cantorio todo não termina. É o lugar da tua transformação, é a tua oportunidade. Deixa o Senhor te pegar, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, entra na presença do Senhor, flui em Deus, ministra, adora, levanta as tuas mãos, se você tem liberdade para isso, pula na presença do Senhor. Se você precisa interagir com o Espírito Santo de Deus, sabe por quê? Porque Ele te antecedeu, Ele se antecipou, e Ele te aguarda, Ele nos aguarda no lugar do sacrifício, da adoração. Para quê? Para quê? Para transformar-nos. Saul não fazia ideia, ele não fazia ideia. O Senhor estava ali, o Espírito do Senhor estava ali. Eu fico imaginando a quantidade de anjos para aquele momento solene, na expectativa de Deus. Hoje eu vou validar, hoje nós vamos confirmar o rei Saul e a posteridade de Saul como rei em Israel. Estavam ali aguardando aquela santa expectativa, seria o encontro da coroação. Saul vai e pisa na bola. Eu quero te pedir a se colocar em pé em nome de Jesus. Essa história tem que mudar em nome de Jesus. Essa história tem que mudar em nome de Jesus. Nas nossas vidas, na nossa casa. Nós precisamos de uma nova mentalidade, de novos valores, de uma nova cultura. Não aquela cultura do sanguessuga. Eu vou para tirar, eu vou para receber de Deus, eu vou para... Ei, Deus não é Casas Bahia. O que você pode dar? Você vai levar. Não importa o que você tem para dar, você vai levar. Deus não é Casas Bahia. Ele quer transformar você. E eu creio que o Senhor nos ajuntou nesse momento. E Ele tem nos ajuntado em momentos como esse, porque Ele quer transformar a nossa história. A história de muitos de nós. Muitos de nós, você pode sair daqui como um rei do Senhor, ou você pode continuar no beco, aguardando uma melhor oportunidade. A melhor oportunidade, vindo da parte do Senhor, será uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ter uma mudança de vida? Você quer experimentar níveis novos da intimidade com o Espírito Santo de Deus na tua casa? Você quer experimentar novos valores? Você quer experimentar poder de Deus na sua vida, na sua caminhada? Você quer experimentar dimensões novas que você ainda não experimentou? Você quer deixar de resistir tanto à ação do meu Espírito e permitir que Ele te use no lugar onde você está? Ei! O Senhor te pergunta: ei, você quer deixar as desculpas, essa transferência de culpa, de responsabilidade, assumir a responsabilidade que o Senhor te fez como esse homem perfeito, essa mulher perfeita, cheia da presença, do temor, para viver o melhor dos seus dias, servindo, adorando. Aonde você está, querido? Na fila do mercado, da padaria, em casa, dentro de casa, com os familiares, na empresa, com os teus negócios, com os teus bens, servindo, se entregando inteiramente na presença do Senhor. Você pode responder aquilo que o Espírito do Senhor está falando com você, tem falado com você ao longo dos anos. Eu sei, eu tenho convicção disso, que há muitas perguntas que têm sido feitas ao longo dos anos, onde as mãos do Senhor se estendem em nosso favor, a seu favor, e a pergunta é: ei, eu não te chamei para isso, para a vida de beco, para fazer as coisas que as pessoas comuns fazem. Foi para isso que eu te formei, foi para isso que
eu dei forma a você. Foi para isso que eu te gerei desde o ventre da tua mãe. Aliás, muito antes disso, antes da fundação dos séculos do mundo, eu te via, te conhecia, e eu tinha planos a teu respeito, eu tinha pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz e de bem, para te dar o fim que você deseja. Você está vivendo isso? Você conseguiu viver isso em plenitude? Ou você está vivendo aquela vida segundo as circunstâncias da pressão do momento? Pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, querido. Você é servo, filho, filha do Altíssimo, amado por Deus, aleluia, amado por Deus Pai. O verbo vivo de Deus te amou, te encontrou, aleluia. No beco das nossas enrascadas, das nossas fugas, Ele entrou e Ele diz: eu vou capturar você. Laços de amor nos envolveram, nos sentimos amados, assim abrigados, abraçados pelo Senhor, e dissemos: desse abraço nós não largaremos mais. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, aleluia. Você que está em casa, querido, eu creio que o Espírito do Senhor está perguntando, lançando perguntas, não para nós apenas que estamos aqui no presencial, mas você aí na sua casa, você que nos assistirá e ouvirá essa palavra semana após semana, em outras e outras semanas ou meses. O Espírito do Senhor te pergunta: ei, esse é o momento da sua oportunidade. São as mãos do Senhor que estão entrando aí nesse lugar do teu infortúnio, né, do teu desajuste. O Espírito do Senhor te diz: você quer sair desse lugar? Eu quero transformar a tua vida, eu quero te conduzir para níveis mais altos e melhores. Esse é o teu momento, querido. Basta você estender as tuas mãos e pegar nas mãos do Senhor. Não há uma forma pronta, não é uma receita pronta. Apenas estenda a mão, pega a mão do Senhor e responda para Ele. Fala: Senhor, eu estou cansado das minhas justificativas, desculpas. Eu estou cansado de viver assim uma vida à margem do projeto e propósito do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha história e na minha vida. Muda, transforma, tira-me desse beco. Você pode responder. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos, fale com o Espírito Santo. Alguns de vocês, Deus tem trabalhado e tem falado: ei, eu tenho um ministério tão tremendo para a sua vida, eu tenho chamado você para gastar os seus dias na minha casa, eu tenho chamado, tenho separado você, e há um fogo ardente, há um fogo que queima dentro de você. Você tem resistido por muito tempo você tem resistido. É o meu chamado, é a minha voz, é a minha palavra, é o meu abraço que te envolve, e você tem resistido, falando: não, isso é coisa da minha cabeça, é o momento. Não, não é o momento, é a mão do Senhor, é a voz do Senhor dizendo: ei, você pode dar um passo em minha direção. Alguns Deus quer levantar como homens importantes, mulheres importantes dentro da sociedade, nas escolas, nas universidades, nos centros de formação, nas empresas, gerando recursos para tocar negócios. Isso, quando dentro do projeto aliançado com o propósito do Pai, isso é tremendo. Mas você precisa dar uma resposta. Pai, eu quero te dar graças por esse momento. Quero te dar graças pela tua presença nesse lugar. Sem a tua presença nesse lugar, tudo seria enfadonho. Sem a tua presença, o louvor não teria sentido. Seria, Senhor, canções para entreter-nos, e não é isso o projeto, o propósito. Não é isso, Senhor. Não é essa o entendimento, a convicção. Não é essa a revelação da tua palavra. Senhor, desperta-nos, desperta a tua igreja. Ó Deus, gera um novo entendimento, uma nova mentalidade, uma nova cultura para a tua igreja, Senhor. Uma nova postura. Deus eterno, nós estamos declarando, eu quero declarar, Senhor, ó Deus, sobre a vida dessa igreja, desses amados
desses queridos, Senhor, amigos, amigas que nos ouvem, Senhor Deus, que ouvirão essa palavra. Eu quero declarar, Senhor, tua boa mão estendida sobre eles, ó Deus, dando-lhes a oportunidade de saírem dos seus becos para consolidar um ministério, para consolidar a sua empresa, para consolidar um projeto, um plano que o Senhor mesmo levantou, depositou e conferiu ao coração desse homem, dessa mulher, dessa família. Levanta-os, Senhor, abençoa, que a graça do Senhor os ajude a viver níveis maiores do favor, do poder, ó Deus, e que o teu Espírito Santo venha sobre eles de uma forma tremendamente nova. Deus eterno, o melhor ano da vida dessa família, desse jovem, dessa moça, desse moço, dessa criança, ó Deus, é o ano, é o momento, Senhor Deus, quando eles percebem, discernem as tuas mãos estendidas, e eles dizem e respondem: eu quero. Que seja essa a realidade dessa igreja, que seja essa a realidade acontecer na nação brasileira e nas nações, o discernimento da oportunidade. Obrigado porque nos becos há sempre uma oportunidade, Senhor Deus, de transformação e mudança. Nós te agradecemos, que a graça do Senhor se estenda sobre nós, sobre os teus filhos, Pai. O amor de Deus Pai, eternas e eternas consolações do teu Espírito sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Me sustenta até quando não vejo. Sim. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Aleluia. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem